Sabadão de sol e alegria aí no Brasil e ó, ruim aí para alguns. Alguns aí estão com um problemão. Olha, ontem vazou aí, tá vazando pouco a pouco algumas listas, estão vazando algumas listas de investigados pela BIM paralela do governo Bolsonaro. Ontem vazou aí que o Leandro Demore foi espionado, também vazou o Jean Willis e o Davi Miranda também foram espionados. Também foram espionados alguns bolsonaristas. Agora sabemos que o Bolsonaro também espionou o Onyx Lorenzoni, o Gustavo Geyer e a Bia Kicis. Os três bolsonaristas estão aí na lista de quem foi espionado pela BIM paralela do Bolsonaro entre 2020 e 2021. 2019 e 2020. 2021 não tem nessa lista. Então, o que acontece é que alguns estão aí irritadíssimos com o Bolsonaro. Tem uma pressão muito grande, o Grupo Prerrogativas fez um requerimento ao STF e à Procuradoria-Geral da República para que a lista dos espionados seja divulgada o quanto antes, para que esses possam entrar com ações de reparação, porque a pessoa que é espionada, a privacidade da pessoa vai para o espaço, o Estado brasileiro passa a utilizar o aparato estatal para espionar uma pessoa, para fazer arapongagem, isso é crime. E a pessoa tem direito a uma indenização ou alguma coisa do tipo, e depois essa indenização é cobrada dos responsáveis, viu? Não é que, nossa, vai ficar um problema para os cofres públicos. Não. Quem é o responsável pela BIM paralela? Bolsonaro, Ramagem, Carlos, etc, etc, etc. Eles é que serão cobrados depois, viu? Se espionaram aí mesmo 30 mil pessoas, prepara! 30 mil, se cada um ganhar 1.000 de indenização, estamos falando de 30 milhões, mas não vão ganhar 1.000 não. A indenização aí por ser espionado, pelo menos uns 10, 20 mil, viu? Então é grana aí que o Bolsonaro vai precisar fazer vaquinha no futuro. Ó, e aí o que acontece? O atual Procurador-Geral da República, o Hugo Nele, falou que ele não tem que ter a lista agora. Os que forem espionados vão ter tempo aí para entrar na justiça depois, contra o Bolsonaro, contra o Ramagem, contra a União, contra quem quer que seja, mas divulgar tudo agora atrapalharia as investigações. E aí, a imprensa consegue ali um ou outro nome e já crava ali, ó, foram espionados tais pessoas. Coincide aí a informação de que o Bolsonaro... Olha, que o Bolsonaro investigou o Leandro Demore, eu não tenho nenhuma, assim, não é surpresa nenhuma para mim. O Leandro Demore, o Intercept, estavam fazendo uma devassa na Lava Jato com a Vaza Jato. E aí, foi justo naquela época. E aí eu lembro que o pessoal do Carlos Bolsonaro criou um perfil chamado Pavão Misterioso, que aliás existe até hoje, viu? E eles começaram a publicar ali conversas falsas, que seriam do Leandro Demore, com o Jean Willis, com o Davi Miranda, o Glenn Greenwald, para tentar ali salvar o Sérgio Moro e tentar descredibilizar as conversas da Vaza Jato. E ali foi justo nessa época que ali a BIM Paralela investigou o Leandro Demore. E obviamente, se você pensar que quem era o chefe da BIM Paralela era o Carlos Bolsonaro, era ou é? Será que ainda existe a BIM Paralela? Essa é uma dúvida. O Ramagem tinha computador da BIM até mês passado. Tinha ali aliado do Carlos Bolsonaro que tinha computadores e celulares da BIM até o mês passado. Será que eles estavam ainda trabalhando na BIM paralela? Pois bem, então se você pensa que o Carlos era o chefe, ou obviamente, ele chegou a criar uma conta de Twitter, o pessoal dele lá, uma conta de Twitter só para atacar o Leandro Demore, o Jean Willis, mas é óbvio que eles iam espionar também. E agora temos a confirmação. E olha, não me surpreenderei se depois, em listas futuras, sair de novo o nome deles como foram espionados por mais tempo, viu? Não só em 2019. É capaz que tenham sido espionados também em 2020. Se sair lista aí de 2021 e 2022, é capaz que eles saiam também nessas listas, tá? E aí, o que surpreendeu foi o Bolsonaro espionar o Gustavo Geyer. O Gustavo Geyer, em 2020, quando ele foi espionado, ele era o influenciador bolsonarista que mais crescia aqui no YouTube. Então, no YouTube, eu lembro que justo quando eu criei o Plantão Brasil, o primeiro bolsonarista que saiu me atacando, me xingando, falou que eu era um psicopata, que era um canalha, e incitou lá a violência contra mim, foi o Gustavo Geyer. E na época que eu vi, o Plantão Brasil tinha 100 mil inscritos, a gente estava começando a colocar outdoors contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil. Comecei em Maceió, que era onde eu morava, aí depois colocamos em Curitiba, e aí fomos colocando em outras cidades. E aí a gente colocou um em Goiânia, um outdoor em Goiânia que estava ali denunciando as queimadas, tudo mais. E depois colocamos um outro com fora Bolsonaro, chamando ele lá de genocídio e várias outras coisas. E aí o Gustavo Geyer gravou um vídeo no canal dele, dizendo que, olha, eu fui colocar um outdoor pró-Bolsonaro aqui em Goiânia, liguei para várias empresas e falaram que todos já estão reservados
para um petista que está colocando outdoors contra o Bolsonaro. Ele mostrou até um trecho do meu vídeo falando: esse canalha, de onde vem dinheiro para ele conseguir 400 outdoors só em Goiânia? Pô, a gente comprou 2 em Goiânia. Ele falou que eram 400 em Goiânia. Pô, quem dera a gente conseguisse comprar 400 outdoors em Goiânia, ia ser lindo. E na época eu vi, caramba, o canal dele, eu fui acompanhando depois, crescia junto com o Plantão Brasil. Então quando o Plantão Brasil chegou a 500 mil de inscritos, o canal do Gustavo Guerra chegou a 500 mil de inscritos, assim, uma semana depois. Quando o Plantão Brasil chegou a 800 mil, o canal do Gustavo Guerra tinha chegado a 800 mil também, umas 2 semanas antes. Ele chegou a 1 milhão de inscritos um pouquinho antes do Plantão Brasil. E aí eu fiquei olhando, falei, caramba, esse cara bolsonarista vai ser candidato e ele vai fazer um barulhão lá depois, a partir de 2023 na Câmara dos Deputados. Vai ser chato esse daí, você vê que é um dos mais chatos hoje em dia. Nessa época, justamente, ele estava já sendo espionado pelo Bolsonaro. Acredito eu que o Carlos Bolsonaro estava espionando aliados para ver quem estava traindo e quem não estava, só que pega mal. Muito, muito mal. O pessoal da Bia Kicis também foi espionado. Foi espionado um assessor direto do Onyx Lorenzoni, que depois passou a ser ministro do Bolsonaro. Tem uma coisa, a Bia Kicis era muito próxima ao Bolsonaro e justo em 2020 a Bia Kicis se afastou do Bolsonaro. Continuou defendendo o bolsonarismo, continuou com o discurso anti-vacina, continuou ali no lixo do lixo tóxico, continuou. Mas você via, até 2020, Bia Kicis, Carla Zambelli e Joyce Hasselmann eram as 3 ali da linha de frente do bolsonarismo. A Joyce foi por outro lado, né, porque ela é lavajatista, fã do Sérgio Moro. A Carla Zambelli continuou na linha de frente, sempre que podia estava junto com o Bolsonaro, e a Bia Kicis não. Você não via mais a Bia Kicis ao lado do Jair Bolsonaro. A Carla Zambelli aparecia ao lado do Jair Bolsonaro várias vezes. A Bia Kicis já mais não. Estranho. Será que a espionagem contra a Bia Kicis rendeu alguma coisa contra ela? Não se sabe. Pode ter certeza, vai aparecer o nome da Carla Zambelli como espionada, tá? Porque isso se conseguirem a lista de quem foi espionado em 2022 e 2021. Porque essas listas desse programa First Mile são de 2019 e 2020. Em 2021 e 2022 eles usavam Trojan. Trojan é um tipo de vírus que invade o seu celular ou o seu computador. Eles usavam um que invadia o computador e tinha acesso a todo o computador. Esse não se sabe aí, pelo menos não tem informação, se deixava o registro de quem foi invadido ou não. Mas se deixar, pode ter certeza que a Carla Zambelli também foi, tá? E aí, sai essa notícia justamente quando sai aí na imprensa a outra notícia, que é: os aliados do Bolsonaro acreditam que ele será preso e que domingo aí é a chance da despedida. Eles vão se despedir do Bolsonaro. Imagina o clima de velório nos bastidores lá do caminhão de som, lá do trio elétrico que o Malafaia vai comprar na Avenida Paulista. Todo mundo, ô Bolsonaro, ô, bom te ver, a última vez, tchau. Ó Bolsonaro, prepara um agasalho que dizem que lá em Brasília faz frio na Papuda, viu? Os patriotários, os patriotas que estão lá, né? Eles são os bolsonaristas, eles chamam de patriotas. Os patriotas de lá estão dizendo que faz frio à noite, viu? Leva agasalho, viu, Bolsonaro? É assim que vai ser o clima na Avenida Paulista. E aí, alguns aliados já dizem que, olha, eles acreditam que o Bolsonaro não vai durar muito tempo solto e que eles já estão pensando no pós-prisão de Bolsonaro. Já estão pensando, olha, quem é que vai ser o puxa-votos do PL nessa eleição municipal de 2020? Porque o grande puxa-votos seria o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, muitos acreditam, deve ser preso aí nos próximos dias. Então, já estão pensando, pô, e agora? Será que é o Nicolas? Será que é o Gustavo Guerra? Que são os 2 maiores nas redes sociais hoje. Alguns vão falar, Thiago, se você for ver o número de seguidores, alguns vão falar, Thiago, mas a Carla Zambelli tem 4 milhões de seguidores, o Eduardo Bolsonaro tem 6 milhões, o Gustavo Guerra tem só 1,5 milhão. Mas você vai ver o alcance de cada publicação dele, passa a Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro juntos, tá? Assim como o Nicolas tem 10 milhões de seguidores, e as publicações dele têm mais alcance até do que as do Jair Bolsonaro nas redes sociais. Então alguns já estão pensando quem vai ser aí o grande puxador de votos. Não tenha dúvidas de que isso é o que se passa na cabeça do Valdemar da Costa Neto, dia sim, dia também e dia e noite, tá? Que é, o que eu vou fazer se o Bolsonaro for preso e eu não posso mais usar o Bolsonaro nas campanhas? Eu não posso mais fazer uma mega caravana esse ano com o Bolsonaro indo de cidade em cidade para fazer campanha, porque tem cidades que não dá para visitar durante o período eleitoral. São 45 dias o período eleitoral. A coisa começa a pegar fogo mesmo no 15 dias antes da eleição. Aí, obviamente, tem cidades que tem segundo turno, né? A coisa pega fogo mesmo no segundo turno. O primeiro turno não pega muito fogo. Mas
o PL quer 1.500 prefeituras. A grande maioria, a esmagadora maioria das cidades são cidades que não têm segundo turno. Cidades pequenas. Lá eles precisam do Bolsonaro. Então o plano era o quê? O Bolsonaro e o Valdemar fariam uma mega caravana, Bolsonaro, Michele, Valdemar e outros quadros do PL, sempre quadros locais, durante esse ano agora de 2024, para o Bolsonaro já ir tirando foto com todos os candidatos, para ter foto real deles com vídeo e tal, deles com o Bolsonaro. E aí na campanha, eles iam mapear as cidades que são mais necessárias, principalmente capitais, cidades maiores, e cidades menores onde é realmente necessário que o Bolsonaro vá, porque acredita-se que ele indo, muda-se o panorama eleitoral das cidades. Pega uma cidade lá com 15 mil habitantes, vai o Bolsonaro, ele aparecer, pode ser a diferença entre um candidato ali da direita ser eleito ou não. Tô falando num lugar que tem muito bolsonarista. E aí, eles iam mapear isso para ver, ó, o Bolsonaro vai nessas cidades e a gente vai tentar aí essas 1.000 e tantas prefeituras. Só que como é que vai funcionar se o Bolsonaro estiver preso? Veja, não está nem entrando aí na conta desses bolsonaristas por enquanto, pelo que eu olhei na imprensa. Não está nem entrando, eu vi vários analistas da imprensa falando sobre o assunto nas últimas semanas, vi as notícias aí de ontem e hoje sobre isso. Pelo jeito não está entrando na cabeça deles a conta que é a seguinte: o Bolsonaro preso, o quanto de cacife político que ele perde? Mesmo se o Bolsonaro fosse solto 40 dias antes da eleição só para participar da campanha, tá? Vamos supor, o Bolsonaro foi preso, acabou sendo solto para responder em liberdade e conseguiu participar da campanha. Quanto de cacife político que ele perde? Porque a partir do momento que ele vai preso, muitas provas são mostradas. Muitas provas. O outro problema é que o Bolsonaro tem aí crimes que envolvem corrupção, como o crime das joias, casos aí do cartão corporativo, e aí você vê, pô, peraí. Você tem aí inúmeras provas contra uma pessoa, essa pessoa está presa, a imprensa inteira mostrando os crimes, nas redes sociais aparecendo os crimes deles, fica difícil manter muita gente naquela bolha sem ter acesso a ver as provas contra o Bolsonaro. Uma hora esse pessoal começa a ver as provas, vai passando o tempo, e o cacife político do Bolsonaro vai acabar caindo. Eu lembro que quando o Lula estava preso, o Lula foi sequestrado pelo Sérgio Moro. Quando o Lula estava sequestrado em Curitiba depois de um tempo, ele ficou 580 dias lá. Depois de mais ou menos um ano do sequestro do Lula, o que se falava, e tinha gente aí de esquerda, eu lembro o Orlando Silva aí, que muita gente de esquerda hoje gosta, ele falando, o PT acabou, o PT já era, o PT nunca mais e tal. Eu lembro vários aí, o Molon, teve uma briga enorme na esquerda de gente aí que queria que o candidato ao Senado no Rio de Janeiro tinha que ser o Molon, porque o Molon também é outro. Quando o Lula foi preso, foi o primeiro a comemorar, o primeiro a falar que, olha, entre Lula e Sérgio Moro, o Sérgio Moro nunca fez nada errado, hein? Tipo, o Lula fez. Esses aí. Tinha alguns na esquerda que estavam já comemorando pensando no pós-Lula. Só que na esquerda nunca aconteceu. Por quê? Porque se sabia, o PT inteiro sabia, os petistas sabiam, e os simpatizantes, que não é filiado ao PT, mas simpatiza, sabiam que o Lula estava sendo perseguido. Muitas pessoas que eu conheci depois, que nem são de esquerda, falaram, Thiago, as pessoas foram enganadas, eu fui enganado. Eu lembro que quando eu estava no Rio de Janeiro a última vez, eu e minha esposa, a gente conheceu uma médica, que ela falou, olha, eu fui enganada. Eu fui enganado. Ela nem sabia que eu fazia. Isso foi em 2021, então o pelotão brasileiro nem era muito famoso. Ela começou a falar de política e falou: olha, meus amigos, minha família, a gente foi todo mundo enganado. A gente achava que o governo anterior era corrupto. E a gente votou no Bolsonaro para tirar o governo anterior, tirar o candidato do governo anterior. E aí a gente descobriu que não. Não era aquilo. Aquilo era tudo um bando de mentirosos, uma grande mentira. Que coisa, né? E aí. Veja, no caso do Bolsonaro, o número de pessoas que acham que ele realmente não tentou dar golpe de Estado é muito pequeno. Os bolsonaristas, não é que eles acham que o Bolsonaro não tentou. Eles acham que ele tentou e não conseguiu, eles estão orgulhosos que ele tentou. Alguns estão irritados que ele não foi mais fundo, mas só por isso, não porque não queriam que ele desse o golpe. Ou seja, eles concordam com o crime. É como se o Lula, quando foi sequestrado pela Lava Jato, tivesse sido acusado de algum crime que toda a esquerda gostasse que ele fizesse. Por exemplo, vamos supor que o Lula criar o Bolsa Família fosse crime. O Lula criou o Bolsa Família. A gente fala, que bom, parabéns, Lula. E aí ele começa a ser, ele é preso por criar o Bolsa Família. A gente fala, parabéns, Lula, por criar o Bolsa Família. Isso não deveria ser crime. É isso que é para os bolsonaristas. Eles acham que não deveria ser crime Bolsonaro tentar dar o golpe de Estado porque é o Bolsonaro. Se fosse qualquer outro político tentando dar o mesmo golpe, eles iam querer a prisão. Só que a porcentagem desses vai diminuindo. O PL ainda não levou isso em consideração. Agora, você tem parlamentares bolsonaristas que já sabem que foram espionados. O Gustavo Guerra foi às redes sociais dizendo que, olha, fui espionado em 2019 pela BIM paralela do Lula. Em 2019 era o Bolsonaro o presidente. O Lula estava em Curitiba sequestrado. Como é que o Lula tinha BIM paralela?
Quem é esse? Nossa, que inteligente. O Lula tinha uma BIM paralela enquanto ele estava em Curitiba preso. Que eficiente essa BIM dele, né? Que não serviu para evitar a própria prisão. Pô, peraí. Pois bem, e foi perseguido aí, a BIM paralela do Lula só foi espionar o Sérgio Moro em 2019, quando o Bolsonaro era presidente, que o Sérgio Moro também foi espionado. E aí você vê, pô, peraí, não faz sentido algum. Pois bem, o Gustavo Guerra fala isso aí nas redes sociais, que ele tem que falar pro bolsonarismo e tal, culpar o Lula sempre. Só que você não tenha dúvidas de que ele tá não com uma pulga, tá com um pulgueiro atrás de cada orelha pensando, ô, peraí, por que estavam me espionando? Isso não é legal, não. Pode ter certeza que a Beatriz não está nada feliz de saber que foi espionada. Outros aí que acham que foram espionados, principalmente do Centrão, também não estão nada felizes. Agora você tem a confirmação, e eu estou falando isso faz tempo, hein? Quem é plantonista aqui faz tempo vai lembrar. Falando faz tempo. Agora você tem a confirmação. Ele realmente espionava os aliados. Até anteontem, a versão da imprensa que não, ele espionava opositores, jornalistas, etc. Eu falei, ele espionava aliados também. Se a BIM do Carlos, o Carlos é mais paranoico que o Jair, é óbvio que ele vai espionar todos os aliados. Ele fez mais de 300 consultas no celular de um assessor do Onyx Lorenzoni, quando ele tinha encontros em Brasília. Quer dizer, ele queria saber com quem tá se encontrando com quem a cada momento. Imagina o tamanho da paranoia na cabeção do Carlos Bolsonaro. A cabeça dele é grande, cabe muita paranoia lá dentro. Ó, eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta, veremos aí, já acabaram todos presos, viu?